Tá. E agora? Como é que eu faço? Agora só volta para cá. Peraí. Boa noite, todo mundo me ouvindo? Boa noite, professor. Bem, desculpe aí até a demora. Bem, hoje a gente vai continuar a propriedade dos materiais, né? A gente viu na aula retrasada a propriedade das cerâmicas e hoje nós vamos na seção 3.2, tá? Só uma pergunta, todo mundo fez o avaliar? Eu fiz. É. Então, vamos lá. Bem, há 2 milhões de anos, né, o Homo erectus já tem um contato com o primeiro material cerâmico, até mesmo porque os materiais cerâmicos, essa facilidade em você colocar no fogo e ela endurecer, digamos assim, né, esse cozimento da cerâmica fez com que esses nossos ancestrais já tivessem um contato, né? E a gente tem, inclusive, lascas, né, de quartzo, obsidiana, que são vidros vulcânicos, que é esse material que está aparecendo aqui, utilizados já como armas, né? Cerâmicas ao longo da história do Egito e China, né, datam de 5.000 anos atrás, já mostram, né, os egípcios utilizando tanto a cerâmica, né, e mesmo o Japão, há 8.000 anos atrás, a gente já tem uma história, né, do contato do homem utilizando cerâmica e fazendo esse cozimento desse material. Tá? Atualmente, a gente tem cerâmica utilizando em várias áreas, né? Na área de construção civil, fabricação de vidros, nos supercondutores, né? O que é cerâmica? Tem uma matéria-prima queimada, né? As propriedades só são atingidas, né? A propriedade de uma cerâmica que só são atingidas após um tratamento térmico em alta temperatura. E esse tratamento, né, que faz com que você tenha em alta temperatura, a gente chama, é conhecido como ignição. Portanto, os materiais cerâmicos são todos os materiais obtidos por cozedura, né? Por isso os Homo erectus, Homo sapiens, eles já trabalhavam com isso, já conheciam esse poder de você manusear a cerâmica no fogo e conseguir essa cozedura, né? Então, voltando à definição de materiais cerâmicos, são todos os materiais obtidos por cozeduras a altas temperaturas de matérias-primas naturais, né? Ou artificiais, constituídos principalmente por argilas, que são de silicatos de alumínio hidratado. Essas cerâmicas, elas são materiais inorgânicos, formados entre elementos metálicos e não metálicos, né, com exceção do carbono. Por exemplo, óxido de alumínio, que é composto de átomos de alumínio, né, o metal, e o oxigênio não metal, tá? E são constituídos basicamente por óxidos e carbonetos, tá? Esse material inorgânico. Como é que são? A gente viu que nas ligações metálicas, iônicas, covalentes, eles dizem muito a respeito, né, das propriedades de um material. Nas cerâmicas, as ligações atômicas, elas podem ser as duas, tanto iônicas como covalentes. Uma mistura, ou pode ser a mistura dos dois tipos. Na realidade, a gente não encontra só uma ou só outra. Na realidade, existe uma porcentagem, né? Bom, sabendo os valores de eletronegatividade, pode-se dizer que quanto maior a diferença de eletronegatividade dos elementos, mais iônicas serão as ligações. Não sei se vocês lembram, lá no início, né, a gente aprendeu a calcular o percentual do caráter iônico, né? Então, quando você tem uma mistura ali de uma cerâmica, você sabe qual é a porcentagem dessa ligação iônica e da porcentagem das ligações covalentes. Então, quanto maior for a diferença de eletronegatividade dos elementos, mais iônicas serão as ligações. Em contrapartida, quanto menor for essa diferença, mais covalentes serão essas ligações,
tá? O percentual de caráter iônico tem essa formulação que nós já vimos no início da aula, né? Lembrando que na tabela, uma das principais importâncias é essa diferença de eletronegatividade. E se você olha na tabela, ela sempre vai da esquerda para a direita, no sentido, né, de maior eletronegatividade. Tá? Aqui apresento o que é eletronegatividade, né, uma propriedade periódica que indica a tendência do átomo para atrair elétrons. Ela acontece quando o átomo está numa ligação química covalente, ou seja, no compartilhamento de um ou mais pares de elétrons. O que determina é a capacidade do núcleo atômico para atrair elétrons vizinhos. A partir daí, né, começa a teoria do octeto, do equilíbrio, né, onde as camadas, né, as camadas finais, elas tendem sempre a se estabilizar com 8 elétrons nela. Tá bom? Aqui está um exercício, né, sobre eletronegatividade. A gente colocou um óxido de alumínio, qual deve ser, e pergunta qual deve ser o caráter iônico desse composto, né? Essa é a formulação, né, do caráter iônico, né? 1 menos exponencial de 0,25, um XA, que é o caráter, é a eletronegatividade de um determinado elemento, menos a eletronegatividade de um determinado elemento B. No nosso caso, nós colocamos aqui 3,4 menos 1,6, né, ao quadrado vezes 100. Fechamos, fizemos as devidas contas, né, e aí chegamos ao porcentagem que o caráter iônico é de 57%, ou seja, o óxido de alumínio é um exemplo de um material cerâmico que apresenta um bom percentual das duas ligações, ou seja, 57% são ligações iônicas e 43% são ligações covalentes. Então, através da eletronegatividade, a gente consegue determinar qual é a porcentagem, né, dessas ligações num determinado material cerâmico. Tá? Esses compostos cerâmicos, que possuem elevado percentual de caráter iônico, apresentam uma estrutura que depende do tamanho relativo dos íons e, consequentemente, do balanço eletrostático. A gente vai ver um pouquinho à frente o que quer dizer esse tamanho dos íons, tá? Os compostos cerâmicos que têm um elevado percentual de caráter covalente possuem estruturas dependentes da direcionalidade das ligações, tá? As ligações iônicas e covalentes presentes nessas classes de materiais são mais fortes que as ligações metálicas, tá? Então, olha só, ele está te dizendo que nesse tipo de material a gente tem esses tipos de ligações e que elas são muito fortes, inclusive sendo mais fortes do que a própria ligações metálicas. Só tem uma coisa, o fato delas ser, devido a essa característica, né, delas serem muito fortes, quando você pega, por exemplo, um vidro que bate, dá um sopapo, quando você dá um impacto nela, né, submete a uma determinada tensão aí, o que acontece? Ela tem um comportamento que é frágil, né? São frágeis, né? Já quando você tem um metal, não, o metal tem um comportamento que é dúctil, né? Ele deforma muito, né? O material cerâmico, ele não tem a capacidade de deformar. E por que você não tem essas capacidades de deformações? Porque ele tem um rompimento frágil, né? Ele não se deforma, não permite deformação. E é devido a justamente esses tipos de ligações iônicas e covalentes. Bem, quando eu falei do tamanho iônico, eu estava tentando dizer do íon, ele tem a ver muito com raio iônico, tá? Então, denomina-se de raio iônico o tamanho de um íon. O que é o tamanho de um íon? Bem, o estudo dessa propriedade é dependente do conhecimento sobre raio atômico e íons. O que é raio atômico? Raio atômico, acho que dá para todo mundo ter uma ideia, né? Uma relação entre você tem
a medida do tamanho de um átomo neutro, tá? Você tem um átomo que está estável, e a gente falou, né, que o número de elétrons é exatamente igual ao número de prótons, então é um átomo neutro, né? Então você tem uma distância elétrica teórica que vai de quem? Do núcleo até a última camada, até a última eletrosfera. É isso que a gente chama de raio atômico. Bem, íons são os átomos que perdem, né? Quando um átomo ele perde um elétron, ele se chama íon, né? E quando ele perde, se chama cátions. Agora, aquele átomo que recebe o elétron, ele se chama ânion. Só relembrando, tá, gente? Os prótons existentes no interior do núcleo, né, de um átomo, ele exerce uma força de atração sobre os elétrons presentes na atmosfera. Quanto maior, aqui, ó, quanto maior for o número de prótons, maior será a atração e vice-versa. Se eu tenho maior número de prótons, ou seja, o meu átomo já não está mais não está mais neutro, né? Então, o que que acontece? Vai haver um desequilíbrio, pode acontecer aquela situação em que você tem um próton mais forte, maior número de prótons do que o seu elétron, quer dizer, o menor número de elétrons ou o maior número de elétrons, né? Porque a gente tem que lembrar que está no núcleo do átomo, né? Ele não só perda, são os elétrons que se movimentam, tá? Então, ou você tem um menor número de elétrons ou você tem um maior número de elétrons. Então, olha só, no caso de um cátion, né? O cátion é quando você perde os elétrons, né? Então, olha só, o número de elétrons nas eletrosferas nas eletrosferas passa a ser menor que o número de prótons no interior do núcleo, né? O número de elétrons é menor que o prótons, o que torna a força de atração do núcleo maior, atraindo para si atraindo mais para perto de si os elétrons da eletrosfera, né? Ora, se eu disse para vocês que o raio de um átomo é dado como a distância do núcleo até a sua última camada, né? Se você tem maior número de prótons, o que é que acontece? Quer dizer, desculpa, né? Quando a gente diz número de nêutrons, parece que número de prótons, parece que aumentei. Não, o que é que acontece? Se eu perdi elétrons, não é mesmo? A força de atração é muito mais forte, né? Eu continuo com o meu número de prótons, mas a minha força de atração é mais forte, né? Então, o que acontece? Esse raio do átomo, né? Ele diminui. Então, o raio do átomo neutro será maior que o raio do cátion. E a ideia contrária também pode ser feita, né? Se você, aquele cátion que cedeu, aquele ânion, né? Aquele que ganhou, ou seja, aquele átomo que ganhou elétrons, que ele é um ânion, então o que é que acontece? Vai haver uma maior força de repulsão. Então, nesse caso, o meu raio do átomo neutro será menor do que o meu raio de ânion, tá certo? E é isso aqui que a gente falou, né? Que aqui, ó, composto cerâmico que possui elevado percentual de caráter iônico apresenta uma estrutura que depende do tamanho relativo dos íons, tá? Foi essa a explicação. Bem, as propriedades físicas de qualquer cerâmica são consequência direta da sua estrutura cristalina e composição química. Essa é uma afirmação que vale todos os materiais, né? Sempre as propriedades, tanto da cerâmica quanto dos metais, cerâmicas, polímeros, depende muito da sua estrutura cristalina e sua composição química, né? E aqui ele cita, por exemplo, como a estrutura cristalina influencia na propriedade física, por exemplo, da alumina, né? A alumina, ela apresenta uma estrutura cristalina hexagonal, compacta, né? Aquela estrutura que você tem aqui no meio há ligações também, né? E elevada, a átomos, desculpa, e elevada, então, a alumina, por exemplo, apresenta estrutura cristalina hexagonal compacta, elevada dureza, resistência à abração e quando polida, possui excelente acabamento superficial, né? Então, a alumina, ela é muito, inclusive,
a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que ela é muito utilizada para prótese, né? Porque quando ela é polida, né, a gente tem uma aceitação muito grande, né? Quando você trabalha nessa parte de colocar alumina como substituindo, por exemplo, coloca a alumina como se fosse uma prótese, né? Você tem um excelente resultado. Bem, as fortes ligações iônicas tornam a alumina um material quimicamente inerte, ou seja, e esse é um dos motivos, inclusive, pela qual ela é utilizada, né, como prótese, né, porque ela é quimicamente inerte, apresentando grande estabilidade em meios fisiológicos, né, corpo humano. Quando peças de alumina para prótese são polidas e utilizadas como par, né? Você coloca, principalmente, você faz aquela cirurgia. A gente vai ver ainda na frente, né? Uma forma dessa prótese, né? Quando você faz na cabeça do fêmur, né? Que você tem um desgaste ali do seu osso, o que você faz? Né? Da cabeça do fêmur, um desgaste, você coloca justamente esse tipo de material, a alumina, para justamente fazer essa mudança, né? Então, quando peças de alumina para próteses são polidas e utilizadas como par, o coeficiente de atrito entre essas diminui com o tempo, aproximando-se ao de uma articulação normal. Quer dizer, a alumina tem uma aceitação, porque é quimicamente inerte, e porque o coeficiente de atrito, né, diminui com o tempo, e o que acontece? Você tem uma articulação quase que normal. Bem, a ciência dos materiais, ele revela, né, agora a gente vai, assim, explicar, né, qual a importância, né, da ciência dos materiais e por que a gente usa para entender o comportamento desses materiais cerâmicos, tá? Então, a ciência dos materiais, ela revela uma ligação fundamental entre as microestruturas e as propriedades, tá? Como variações localizadas de densidade, granulometria, tipo de porosidade, composição de segunda fase, que podem ser correlacionadas com as propriedades das cerâmicas, como resistência mecânica, dureza, tenacidade, constante dielétrica, densidade, elevados pontos de fusão e ebulição, né? Na realidade é assim, não é só, como eu falei anteriormente, não só nos materiais cerâmicos, mas a gente começa a estudar também nos polímeros, nos metais já vistos, né? Vai estudando através da ciência dos materiais. Se a gente pensar em termos de propriedades mecânicas da cerâmica, são importantes em materiais, né? São importantes em materiais estruturais e de construção. E essas propriedades quais são? Incluem elasticidade, resistência à tração, resistência à compressão, resistência ao corte, resistência à fratura, ductibilidade, né, que seria abaixo de materiais quebradiços, e dureza. As propriedades mecânicas, né, como é que a gente faz para analisar as propriedades mecânicas dos materiais cerâmicos, né? Porque quando você tem, por exemplo, o aço, você pode fazer as propriedades mecânicas, você pode submeter o seu aço a um ensaio de tração, né? Então você vê a dutibilidade dele, né? Se é um material frágil, se rompe, qual é o comportamento elastoplástico do aço. E a cerâmica? Bem, as propriedades mecânicas das cerâmicas não são avaliadas por um ensaio de tração, devido à dificuldade em produzir corpos de prova que possuam a geometria exigida. Quer dizer, a gente tem uma dificuldade em trabalhar com material cerâmico, tá? A fixação adequada desses materiais pode ocasionar fraturas e, por fim, as cerâmicas falham após uma deformação de aproximadamente 0,1%. Aquilo que eu falei, né? Quando você, a própria ruptura, né, desse material, né, quando você, o rompimento dele é frágil, ainda que você conseguisse fazer esse ensaio em material cerâmico, né, a ruptura dele não é igual a de um metal, por exemplo, né, que você traciona e ele passa por uma fase elástica, depois entra numa fase plástica. Nas cerâmicas, não, ele
o rompimento é frágil, para pequenas deformações, como eu falei, ele já rompe, tá? Então, o que a gente costuma fazer é submeter materiais cerâmicos a ensaios de flexão, tá? Como está mostrado aqui, para tentar relacionar e mostrar, né? O que a gente tem aqui, né? É a forma como são o esquema de um ensaio de flexão, né? Aqui você tem um corpo, né? Um corpo de aço, mas aqui você tem uma flexão, né? Aqui é uma viga de concreto, né? E aí você faz o ensaio aqui, dá para fazer. E aqui a gente tira uma relação com a material cerâmico. Bem, a fim de melhorar o comportamento frágil dos materiais cerâmicos, já que a gente falou, ele tem um comportamento frágil, não tem deformação, desenvolve-se compósitos com materiais cerâmicos, matriz cerâmica. A gente vai ver que compósitos, né, no final da outra aula, a gente vai ver o seguinte, na aula adiante, que compósitos é tipo concreto e o concreto armado, onde você tem uma matriz, que seria o seu cimento ali, né? E a outra parte seria o aço, né? Então, você tem um concreto armado ali, que seria um compósito, né? Então, desenvolve-se compósito com matrizes cerâmicas, tá? Esses mecanismos aumentam substancialmente a resistência à fratura desses materiais, né? Então, isso é uma ideia de melhorar o comportamento frágil dos materiais cerâmicos. Na realidade, não trabalhar somente com a cerâmica, mas trabalhar com compósito, ou seja, uma matriz cerâmica. Bem, e aqui a gente coloca aqui, os freios a disco são exemplo desses compósitos, né, que utilizam matrizes cerâmicas e são fabricados a partir de processos específicos, né? E nesse texto a gente está dizendo assim, um exemplo desses materiais cerâmicos já são utilizados em partilhas e discos de freio, em aviões caças de combate e em portas-aviões. Esses materiais possibilitam frenagem a aeronaves em um trecho de 100 metros a uma velocidade de 240 km por hora. Quer dizer, eu consigo frenar, né, meu avião de caças, bastam 100 metros para a gente conseguir frenar, ele dá uma velocidade de 40 km por hora. Isso aí é feito com uma composição com os materiais cerâmicos, tá? A própria indústria automobilística, né, como a Porsche e a Mercedes, já equipa alguns modelos com materiais sistêmicos, com materiais cerâmicos nos sistemas de freio, né? E nos carros populares são utilizados discos de freios, né, de ferro fundido, que muito exigidos, atingem uma temperatura de até 500, né, graus centígrados, tá? Os materiais cerâmicos, ele aumentam em até 25% a eficiência em relação ao ferro fundido. E por terem um coeficiente de atrito muito maior que esse material, requerem uma distância muito menor para o automóvel parar, né? Hoje em dia a gente está usando muito essa ideia de compósito, né? Onde você vai ter uma matriz cerâmica, tá? E um outro material para que você aproveite dessas características do material cerâmico, tá? Bem, as cerâmicas, embora elas tenham um comportamento frágil, tá? Não cabe a elas o sinônimo de delicada. É uma coisa delicada, né? E a gente vê o seguinte, que, por exemplo, os materiais cerâmicos, eles são muito resistentes a alta temperatura e ambientes severos. Tanto é verdade que o ônibus espacial Discovery, né, ele usa o seu sofisticado sistema térmico de proteção, né, no cone de exaustão do foguete, telhas de isolamento. Eles utilizam quem? A cerâmica, porque elas são frágeis, realmente são frágeis, mas elas têm uma outra capacidade. Elas são muito resistentes a altas temperaturas e a ambientes severos. Quer dizer, como propriedade, a gente acabou de falar que elas têm um comportamento de tensão, deformação, que são ali as propriedades físicas, mecânicas, né? Elas são frágeis.
porém elas são bastante resistentes aqui a altas temperaturas e ambientes, tá? E aqui a gente dá uma explicação. No aumento da temperatura, as cerâmicas iônicas, tá? Que são isolantes, tá? A temperatura ambiente, né? Então, o material cerâmico por si só já são excelentes isolantes, né? A temperatura ambiente. E quando essas temperaturas são elevadas, né? O que você observa? Quando você tem essas cerâmicas, possuem uma maior porcentagem de ligações iônicas, elas experimentam um aumento da condutividade elétrica, que pode ser maior que a condutividade apresentada por semicondutores, né? E até essa tabela aqui mostra como a condutividade elétrica aumenta a partir do momento em que há um aumento da temperatura dessas cerâmicas, mas não é uma cerâmica que tem, assim, é uma cerâmica especial onde você tem uma maior ligação iônica, tá? E aqui mostra uma relação em que você tem vários elementos, né? E que a gente vê que, se você for comparar a condutividade elétrica quando esses materiais são submetidos a um aumento de temperatura, é bem diferente a condutividade térmica quando esses elementos possuem, a comparação entre a condutividade elétrica quando os materiais são aquecidos e a condutividade elétrica quando eles estão em a temperatura ambiente. Há um acréscimo, tá? E aqui a gente mostra o quê? Algumas cerâmicas semicondutoras, né? E a maior parte é formada por óxidos de metais de transição, que são os semicondutores, como o óxido de zinco, né? É costume a gente ver nessas estações, né? Subestação, desculpa, você vê lá, né? Esse tipo de material cerâmico. Cerâmicas semicondutores são aplicadas em subestação de distribuição de energia elétrica e protegem a infraestruturas de relâmpago, pois apresentam resposta rápida ao dissipar uma grande quantidade de energia, tá? São de baixa manutenção e não se degradam, né? E é óbvio que, vejam só, a gente está, inclusive, agora com um problema muito grande em Macapá, né? Onde caiu um raio, houve a queda de um raio sobre uma estação de distribuição de energia. Obviamente que você não conta só com com esse material, né, para proteger. É preciso todo um sistema, mas esses materiais aqui, essas cerâmicas semicondutoras, elas também servem para proteger, tá, as subestações de distribuição de energia elétrica, tá bom? Mas também deve ser feito também um cuidado especial no caso de raios, tá? Não só as cerâmicas, mas também a gente usa outros tipos de proteção contra raios. Bem, outra característica dos materiais cerâmicos é a piezoeletricidade. Não sei se vocês conhecem, né? O que é a piezoeletricidade? Ela é definida como a habilidade de alguns cristais produzirem tensão elétrica a partir de uma pressão mecânica, tá? É uma outra propriedade exibida por um grande número de materiais cerâmicos, incluindo quartzo utilizados em relógios para medir o tempo e em outros equipamentos, né? Então, o que acontece? Seria super legal, né? Se você conseguisse carregar o seu celular simplesmente pelo fato de você aplicar uma pressão nele, né? Então, é uma tecnologia que está sendo muito investida ainda, né? Não é tão nova assim quanto a gente imagina, mas ainda não é bem utilizada, né? Aqui o que a gente tem, não é que ela seja bem utilizada, desculpe a colocação, é que ainda não há um completo domínio, tá? E aqui nessa foto a gente tem, né, um piso, né, com uma cerâmica, uma placa de uma cerâmica, no caso, e que possui essa capacidade de piezoeletricidade, né? São pessoas pisando e à medida que eles pisam, né, essa pressão se transforma em
energia, né? Em tensão elétrica. Bem, e quando você pensa no... Aqui eu falei o seguinte, olha, que um grande número de materiais cerâmicos, incluindo quartzo, utilizado em relógios para medir o tempo e em outros equipamentos, tá? Esses dispositivos, né, empregam as propriedades de piezoeletricidade. Mas que dispositivo? No caso, a gente está falando aqui do quartzo, né? Que eles utilizam a energia elétrica para criar um movimento, né? Alimentando o dispositivo e depois, a partir desse movimento, produzem eletricidade, gerando um sinal, né? A figura apresenta um cristal de quartzo. Este cristal, cortado em um formato de garfo, é alimentado por uma carga elétrica e assim emite uma certa quantidade de pulsos elétricos por segundo que são transmitidos ao circuito eletrônico. Então, em um relógio analógico, esse circuito divide a vibração a somente um pulso por segundo, regulando um pequeno motor que movimenta as engrenagens dos ponteiros do relógio, tá? E aqui a gente mostra aqui como você transforma um elemento que possui essa capacidade de piezoeletricidade, né? Utilizando essa energia elétrica para criar um movimento mecânico, tá bom? E aqui a gente mostrou que essa pressão, quando você tem uma pressão e transformando, né, a piezoeletricidade, né, em energia, né? Tá certo? Ou em luz. Então, a piezoeletricidade é geralmente mais forte em materiais cerâmicos que também exibem piroeletricidade. E todos os materiais piroelétricos são do mesmo método, do mesmo modo piezoelétricos. A piroeletricidade é a habilidade que alguns materiais produzirem temporariamente um potencial elétrico quando aquecidos ou resfriados. E aí você vai dizer, professora, não estou sabendo o que você está falando, não estou entendendo nada. Sabe aquele sensor, né? Você tem, às vezes, chega em um determinado lugar, né? E você caminha, né? E aqui essa figura, é isso que está mostrando, né? Você caminha, e ao que você caminha, né? Dispara um alarme. Na realidade, é através dessa piroeletricidade, dessa capacidade, né? Você tem um potencial elétrico, né? Quando aquecido ou resfriado. Ó. Vamos ler aqui. Esses materiais podem ser utilizados para converter energia térmica em mecânica ou elétrica. Um cristal piroelétrico, após síntese em um forno, deixado para resfriar sem nenhuma tensão, tá? Aplicada, geralmente acumula uma carga estática de milhares de volts. Esses materiais são utilizados em sensores de movimento. Era isso que eu queria, né? São aqueles sensores de movimentos em que o pequeno aumento de temperatura a partir de um corpo quente, ao entrar em uma sala, é suficiente para produzir uma tensão mensurável no cristal, né? Então, o que é aquela coisa? Aquela sensor de eletricidade, de temperatura, né? Você cria aquele sensor, já é um material. Dentro você tem aqui, ó, um material piroelétrico, né? Que ele tem o que? Ele percebe essa diferença de temperatura, tá? E ele emite um sinal. Bem, a piroeletricidade é vista... Desculpa. Continuando. A piroeletricidade é vista fortemente em materiais que também apresentam efeito de ferroeletricidade, em que um dipolo elétrico estável pode ser orientado ou revertido através da aplicação de um campo eletrostático. A piroeletricidade é uma consequência necessária da ferroeletricidade, que é utilizada para manter informações em capacitores ferroelétricos e elementos ferroelétricos de memória RAM, tá? Outra característica é que as cerâmicas elas não possuem elétron livre, né? E que são responsáveis por absorver fótons de luz, tá? Assim, esses materiais são
podem ser transparentes e à luz visível e apresentam os fenômenos de reflexão, refração, transmissão e absorção. Lembra que a gente falou lá no metal, né, que você pega uma luz, ela incide, ela reflete, né? E que o fato, por que será causado? Porque ela possui elétrons livres, né? O elétron se movimenta, você vê esse elétron, quando movimenta, ele emite um fóton, tá certo? E aí tem a energia, tá? Absorvem o fóton. Absorvem ou emitem, tá? Então, outra característica que as cerâmicas possuem é o quê? Podem ser transparentes, à luz visível, apresentam os fenômenos de reflexão, refração, transmissão e absorção. Na formação de cerâmicas policristalinas, o tamanho dos grãos é determinado pelo tamanho das partículas cristalinas presentes na matéria-prima, ou seja, durante a formação ou compressão do objeto. Dessa forma, uma redução do tamanho da partícula original pode eliminar qualquer dispersão de luz, resultando em um material transparente. Bem, quais são as propriedades gerais, né, dos materiais, até aqui, dos materiais cerâmicos? São duros e frágeis em relação à tração, né? Lembra que eu falei que você submete a um ensaio de flexão, mas não de tração, né? Por quê? Porque eles têm um comportamento frágil, tá? As cerâmicas, elas apresentam resistência, a resistência mecânica, ela aumenta quando o material é aquecido em alta temperatura, né? Então, o material fica mais resistente quando você o submete a grande temperatura. Lembra que eu falei para vocês que ela era frágil, né? Mas elas também são muito resistentes a altas temperaturas, né? Elas possuem alta dureza, alta resistência ao desgaste, são frágeis, elevado ponto de fusão, bom isolamento térmico e elétrico, né? E a dilatação térmica é baixa, comparada com materiais metais e polímeros, tá? Possuem estrutura cristalina complexa, são bons, como eu já falei anteriormente, bom resistente, bom isolante térmico e elétrico, resistente à corrosão, né? E matéria-prima de custo relativamente baixo, tá? Aqui a gente mostra um óxido de silício, né? Que possui justamente, ele tem essa forma de cristobalite, e também esse próprio óxido de silício, ele pode se apresentar, tá, nesses dois tipos de estrutura, mas nesse caso é uma estrutura cristalina da perovskita. As propriedades dos materiais cerâmicos, tá, variam em função de suas ligações químicas, a gente já viu isso aí, tá? Por quê? Porque é aquela coisa que eu falei, do fato de ser uma ligação iônica covalente, na realidade a gente tem um pouquinho das duas, tá? E em geral, esses materiais, né, se dividem em cerâmica tradicionais, que a gente tem baixa tecnologia, e cerâmicas avançadas. Aqui a gente tem cerâmicas tradicionais, como tijolos, telhas, louças, azulejos e vidros, né? E aqui a gente tem no eixo do X, né, no eixo Y, você tem as cerâmicas tradicionais do lado esquerdo, do lado direito você tem as cerâmicas avançadas. E aqui ao longo dessa seta, né, no eixo do Y, você tem quem? A tecnologia, né? Aqui a gente, como já viu, são as cerâmicas tradicionais. E desse lado você tem motores de altos, turbinas a gás, turbo, compressores, sensores, como a gente acabou de explicar, semicondutores, circuito integrados, capacitores, né, e vários materiais. Bem, aqui a gente fala o quê? Sobre o material cerâmico, a alumina. Lembra que a gente explicou sobre a alumina, que é um material muito utilizado na fabricação de próteses, né, na artroplastia do quadril ou do joelho, né, tá? E a gente vê aqui, ó, você tem essa cabeça femoral, né? E você tem aqui o fêmur. Então, você tem justamente aquilo que eu falei sobre o atrito, né? O material cerâmico, a alumina, é utilizado na fabricação de acetábulos e cabeças femorais, tá?
É esse atrito aqui que, ao longo do tempo, ele diminui tanto que ele tem quase que fica igual como se fosse uma própria articulação, né, natural do ser humano. Então, o material cerâmico, o material cerâmico alumina é utilizado na fabricação de acetábulos e cabeças femorais usados na artroplastia do quadril e do joelho. A alumina apresenta estrutura cristalina hexagonal compacta que lhe confere elevada dureza e resistência à abrasão e compressão. As peças polidas têm excelente acabamento superficial e as fortes ligações tornam a alumina um material quimicamente inerte, apresentando grande estabilidade em meios fisiológicos. A gente já viu isso anteriormente, né? Que esse material aqui, o grau de rejeição do organismo é muito baixo, porque eles são inertes, né? E quando você pole esse material, né, o coeficiente de atrito diminui com o tempo e se aproxima muito de uma articulação normal. Bem, gente, e aqui a gente termina essa parte de quê? De todo mundo com vida aí? Oi, oi, oi? Sim, escutando tranquilo. Ok, então, e agora eu vou pedir para vocês fazerem o final, tá? Eu vou disponibilizar o final da aula, eu vou disponibilizar o material, vou pedir para vocês fazerem os exercícios, que são exercícios do próprio livro de vocês, e vou pedir para vocês me enviarem, tá? Para o mesmo e-mail de sempre, que é raimunda.santos@proton.com.br. E vou deixar lá para vocês, tá certo? Agora, a gente vai ver a segunda parte, tá? Que é... deixa aqui carregar novamente, gente. Tá? Vamos ver se eu consigo passar aqui para vocês direitinho, tá? Só um momentinho aqui, por favor. Todo mundo ouvindo? Sim. Ok, obrigada. Sim. Gente, agora a gente vai falar dos materiais poliméricos. Turma, eu vou avançar. Vamos fazer o seguinte, eu avanço, daí a gente termina mais cedo. Tudo bem para vocês? Combinado. Porque vocês já ficam caladinhos. Se a gente vai até 9h30, eu acho que eu fico falando sozinha. Vamos lá. Tá, mas o exercício você falou que vai fazer na 3.2 do livro, é isso? Exatamente, a 3.2, mas me mandar o comando tudo bonitinho, tá, gente? Não manda só a resposta, não, porque fica uma coisa tão feia. Vocês já são engenheiros, eu acho que tem uma turminha aqui que está assistindo essa aula, eu acho que é o Reinaldo, tem um outro aluno também que já está, assim, tá no último semestre, né? Então, vamos mandar coisa de engenheiro mesmo, tá? Bonitinho, não de médico. Médico é que manda só aquelas letras garranchinhos, tá? Tô brincando, tá? Nada contra médicos. Bem, agora a gente vai falar dos poliméricos, né? Propriedades dos materiais poliméricos. Primeiro, poliméricos são moléculas grandes, tá? São macromoléculas, composta pela união de várias moléculas pequenas, denominadas de
monômeros. Então, são grandes moléculas compostas por moléculas pequenas. Os monômeros são moléculas de pouca massa, formada por meio de reações de adição, né? Você pega duas moléculas e adiciona, né? Uma adição, ou por condensação. Você põe aquelas moléculas para condensar e algum, por exemplo, o líquido sai, se tiver o que sair, ou outros elementos sai. São processos que você submete a sua molécula e fica só com um determinado tipo de molécula, tá? A gente vai ver que uma das maiores propriedades dos materiais poliméricos é que você pode manusear quimicamente, né? São os polímeros sintéticos, você pode manuseá-los quimicamente e aí você pode colocar propriedades do seu interesse. Primeiro o seguinte, o que é um polímero? Polímeros são moléculas grandes, tá? Composta pela união de várias moléculas pequenas. Essas moléculas pequenas, tá, são os monômeros, tá? São moléculas de pouca massa, formadas por meios de reação de adição ou condensação, chamadas de polimerização, tá? Esses monômeros, todos juntos, compõem o quê? O polímero, as cadeias de polímeros. Olha só, o termo polímero vem da união de duas palavras químicas. Poli, dá a ideia de muitas, né? E mero, partes, né? Então, muitas partes. A estrutura de uma macromolécula apresenta muitas partes pequenas, que são os meros, né? Meros de manômeros, que são submetidos aos graus de polimerização. Bem, com pressão e temperatura adequada, os monômeros, as pequenas moléculas, que são os monômeros, eles fazem as ligações, eles começam a se ligação, né? Fazem essas ligações químicas entre si, ligação covalente, e dão início a quem? Aos monômeros da cadeia molecular dos polímeros, ou seja, você tem pequenas cadeias, que são os monômeros, são pequenas moléculas de pouca massa, que você coloca temperatura e pressão, e aí elas começam a se ligar. Elas vão se ligando, vão aumentando o número de monômeros, tá certo? Aí o que acontece? Forma sua cadeia dos seus polímeros, tá? Então, é óbvio que os polímeros, né, são grandes moléculas, né, e elas são longas, essas cadeias. Aqui, novamente, eu falo, o termo polímero vem da união de duas palavras, polimero. A estrutura de uma macromolécula apresenta muitas partes, ou meros, de monômeros, tá? Chamadas de grau de polimerização. Olha só, aqui você tem um só monômero, tá? Esses monômeros, tá? Eles se repetem ao longo de uma cadeia, e essa repetição de muitas partes são os meros, tá? E aqui você tem, né, uma longa cadeia de quê? De polímeros, de um polímero. No caso, essa molécula é uma molécula de quê? De etileno. Por isso é uma macromolécula, uma molécula muito grande, formada de quê? De várias partes pequenas, que são os meros, tá? Se eles estiverem exatamente sozinhos, como aqui a gente fala, né? São monômeros. Quando esses monômeros estão ao longo dessa sua cadeia, você tem o seu polímero e a sua cadeia de... você tem o seu polímero, né? Você tem o seu polímero aqui. Desculpa, é que eu quis falar que monômero é quando você tem só aqui uma cadeia só e uma parte. Quando essas partes se repetem, você tem um mero, e essas muitas partes, né? Vocês têm o seu polímero, tá? Bem, os materiais poliméricos podem ser definidos como materiais que possuem várias partes quimicamente ligadas, né? Aqui você tem a cadeia polímera da celulose. Você pode ver como são repetitivas, né? Formadas, então, de meros, são meros esse aqui. Aqui você também tem a formação desses meros, que estão unidos através de ligações covalentes.
Bem, essas moléculas, geralmente, né? O que é um polímero? Gente, geralmente são formados por hidrocarbonetos, né? O que são hidrocarbonetos? São compostos por átomos de hidrocarboneto, né? São moléculas compostas por quê? Por átomos de carbono e de nitrogênio, tá? Uma boa parte dos hidrocarbonetos são compostos de quem? De átomos de carbono e hidrogênio. Mas também existem hidrocarbonetos, né? Com ligações pode ver átomos de nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre na composição. São grupos especiais. Geralmente, os hidrocarbonetos, eles são moléculas compostas de átomos de carbono e nitrogênio. E onde são encontrados os hidrocarbonetos? Né? Eles são encontrados eles vêm, né, a partir do petróleo, tá? Então, olha só, nessa situação aqui, as moléculas de polímeros são geralmente formadas por hidrocarbonetos, né? Hidrocarboneto, lembrando, moléculas composta por átomos de carbono e hidrogênio, né? Que vem lá do nosso petróleo, né? Visto que os polímeros possuem uma origem orgânica, tá? Nessa situação, os átomos se ligam dentro de si, dentro da molécula, por meio de ligação covalente, né? Enquanto a gente tinha na cerâmica, a gente tinha ligação iônica e covalente, nos polímeros a gente tem a apresentação aqui de ligações covalentes, tá? Na ligação covalente, lembrando, as configurações eletrônicas estáveis são adquiridas pelo compartilhamento de elétrons entre átomos adjacentes, né? Lembra que você tem dois átomos que precisam exatamente de um elétron para se estabilizar, então eles vão lá e através daqueles elétrons, eles compartilham aquele elétron e atingem aquela regra do octeto. Eles a possuem na sua última camada 8 elétrons, tá? Então, dois átomos ligados de maneira covalente irão cada uma contribuir com pelo menos um elétron para a ligação. E os elétrons compartilhados podem ser considerados como pertencentes a ambos os lados. Aquilo que eu expliquei anteriormente, né? Você tem dois átomos em um elétron só, dando a estabilidade eletrônica para os dois átomos, tá? Aqui a explicação de hidrocarboneto novamente, compostos químicos constituídos primariamente por átomos de hidrogênio e carbono, por meio de ligações, né, covalentes. E como é que a gente encontra os polímeros na natureza, né? Polímeros, repetição de cadeia, né? São macroestruturas que possuem, são grandes moléculas, né? Compostas dentro dessas moléculas por moléculas menores, né? Que são os meros polímeros, né? Não sei se eu falei polímeros, tá? Bem, os polímeros na natureza, né? A gente tem polímeros naturais, que são aqueles encontrados onde? No látex, o algodão, né? É um polímero natural, a seda é um polímero natural, o dente aqui do elefante, que é não do chifre do elefante, meu Deus, meu Deus, que eles são mortos por esse chifre, por esse dente aqui, o marfim, né? O marfim é um exemplo também de polímero natural. E a gente tem aqui o chifre desse animal, que também é uma característica dos polímeros naturais. Uma característica não, pessoal, tá? São polímeros naturais, né? Encontrados na natureza. E a gente trabalha muito com os polímeros sintéticos, né? Olha, com o avanço da ciência na pesquisa e da tecnologia, foi possível desenvolver grandes quantidades de materiais poliméricos, devido ao estudo e compreensão da estrutura molecular, né, desses polímeros. Tá? Pode-se dizer que esse campo de material sofreu uma grande revolução com a chegada dos polímeros sintéticos. No fim da Segunda Guerra Mundial, né, você teve um boom, né, no estudo dos nossos polímeros. Mas por quê? Porque eles podem ser produzidos a baixo custo, tá? E essas propriedades, né, as propriedades, elas podem ser controladas e reguladas a nível molecular. É aquilo que eu falei no início, né? Você pode manusear
as propriedades que você deseja para o seu polímero, tá? E aí, por isso é que após a Segunda Guerra Mundial, né, você teve um boom muito grande, né, de descobertas, tá? Bem, os sintéticos. A gente falou que os polímeros naturais, né, pode ser algodão, látex, o amido, o DNA do ser humano é também formada, né, por esses polímeros. É uma cadeia polimérica, ela se repete. Bem, e os polímeros sintéticos? Os polímeros sintéticos são obtidos através de reações, polimerização que a gente fala, tá? De moléculas simples, fabricadas comercialmente. Como exemplo destes polímeros, temos polipropileno, polietileno, poliestirenos, as resinas epóxicas, muito utilizadas, né? Fenólicas e outras, tá? Os polímeros sintéticos são produzidos quimicamente, em geral de produtos derivados de petróleo, né? A gente acabou de falar, né? Então, naquela definição que eu falei para vocês, né, de hidrocarboneto, né, tá falando, né, também dos polímeros sintéticos, tá? Eles são produzidos quimicamente, em geral de produtos derivados de petróleo. Eles podem oferecer uma infinidade de aplicações. São produzidos para atender a cada aplicação requerida. É por isso que esse boom de materiais poliméricos, né? Porque eles são manipulados para que a gente tenha as propriedades de acordo com as nossas necessidades, tá? O tamanho e a composição química podem ser manipuladas a fim de criar propriedades para quase todas as funções dos fluidos, tá? Você tem o PVC, né, o látex, né, que é a poliamida, né, o nylon, desculpe, né, o policarbonato, tá? Você tem aqui o policloreto de vinila, que é o PVC, você tem o poliamida, né, que é o nylon, você pode ter o policarbonato, tá? Então, olha só, os polímeros são classificados de acordo com suas propriedades mecânicas, estruturas e ligações interatômicas. Eu posso ter 3 tipos de polímeros, tá? Segundo essa classificação. A gente vai ver que tem inúmeras classificações, mas nós estamos ver quanto à propriedade mecânica, estrutura e ligações interatômicas. A gente pode ter termofixo ou termorrígido, já está aquela ideia. Termofixo ou termorrígido, olha só, uma vez fundida, tá? Ao serem aquecidos, novamente sofrem degradação. Ou seja, os termofixos, termorrígidos, tá? Você confecciona um material tipo a esponja de lavar-louça, que é de poliuretano. O que acontece com a esponja de poliuretano? A esponja, você sabe que o ideal é que você troque uma esponja a cada semana, né? Na realidade, a cada 3 dias, né? Por causa das bactérias. Mas o problema é que são termofixos ou termorrígidos. Você não consegue reciclar esse tipo de polímeros, tá? Os termofixos ou termorrígidos, uma vez fundidos, tá? Sofrem, né? Você não consegue mais reciclar termoplásticos, polímeros que podem ser fundidos por diversas vezes, né? Você pega um material, você aplica aumento de temperatura e você consegue novamente uma reestruturação desse material. Ao contrário, né, exatamente dos termofixos ou termorrígidos. Os elastômeros são as borrachas, né? E a exemplo disso a gente pode ter quem? Os pneus, né? Eles não são recicláveis. Exigem, na realidade, a gente vai ver aí mais adiante, que eles diminuem os tamanhos e a gente utiliza, né, faz uma reutilização, faz uma reciclagem, mas eles não deixam de ser um elastômero. Bem, o que são termorrígidos? São polímeros que possuem suas cadeias poliméricas unidas através de articulações ou ligações cruzadas. A gente vai ver como é a forma dessas ligações, né? Onde cada mero ele vai ter uma ligação cruzada, tá? Que são forças de atração intermoleculares primárias. Essas forças de atração são elevadas. Por esse motivo,
Se há um emprego de temperatura, tá? Se existe um emprego de temperatura, há o rompimento dessas ligações, degradando o material polimérico. Por esse motivo, os polímeros termofixos não são recicláveis, tá? Contudo, podem ser reutilizados através da redução dos tamanhos de suas partículas através do processo de moagem, tá certo? Então, olha só, essas forças de atração são elevadas, né? Se há um emprego de temperatura, não há o rompimento dessas ligações, tá? Embora elas sejam elevadas, mas há um rompimento dessas ligações. E você degrada o material polimérico. O que a gente faz? Portanto, os polímeros não são recicláveis. O que a gente faz, o que eu falei para vocês, é simplesmente diminuir o tamanho, né? Contudo, podem ser utilizados através de redução dos tamanhos de suas partículas, né? Aqui, ó, o Brasil, ele descarta, eu coloquei aqui um exemplo para vocês, onde mostra que o Brasil descarta anualmente pelo menos 450 mil toneladas de pneus, o equivalente a cerca de 90 milhões de unidades. E esses pneus demoram, em média, né, para se decompor em natureza 600 anos, né? Aqui a gente tem algumas fotos interessantíssimas, né? Ó, aqui até mesmo acumulando água, sendo prejudiciais, né? Não só o fato desse lançamento aqui, desse material tóxico, né? Que ele tá, ao queimar, ele lança na atmosfera materiais tóxicos, mas também serve para o acúmulo até mesmo de dengue, né? Aqui a gente vê um mergulhador e a quantidade de material lançado, né, no fundo de um lago. Bem, os pneus inservíveis, eles podem ser reciclados. E aqui a gente está vendo a foto de um asfalto ecológico, né? Então, os pneus inservíveis são coletados e levados para as empresas de reciclagem. E você sabe que o pneu, na realidade, é um exemplo de compósito, né? Seleciona um material nobre de pneu para a produção do asfalto borracha, tá? E tira-se aquele fio de aço que existe, né? Desse polímetro desse material saem os polímeros. O que sobra é utilizado para alimentar os fogos. Os polímeros são transformados em pó de borracha, que é adicionado à mistura com asfalto comum para a fabricação do asfalto borracha. E aqui a gente tem o asfalto ecológico, que é muito bom. Você mistura, então, o seu termo rígido, né, que são os polímeros, que são os pneus, né, você moe e coloca no seu CBUQ. Bem, a produção desse material, desse asfalto ecológico, ele até tem um custo 30% maior do que a produção de um asfalto comum. Porém, olha só, ele aumenta a durabilidade do pavimento em até 40%, tá? Além da resistência e diminuição do custo de manutenção. Quer dizer, você aumenta a resistência, diminui a manutenção, tá? E a durabilidade, né, muito maior. Então, olha só, a adição da borracha aumenta a aderência, o que ajuda a evitar as derrapagens e reduz o spray causado pelos pneus em dias de chuva, garantindo estradas mais seguras. Quer dizer, se a gente utilizasse, né, esses termofixos, né, utilizasse esse material nos nossos asfaltos, a gente poderia até gastar muito mais, mas a longo tempo o investimento teria um retorno muito maior. Bem, e por que a gente não faz isso? Porque a indústria, né, da utilização de um material, né, de composição asfáltica, ela é muito grande, né, já tem essa ideia, né, de utilizar o CBUQ, tá? Bem, os termos, então, só relembrando, né, os termofixos, os termos rígidos, eles não fundem, não se dissolvem, porque as suas cadeias estão unidas por ligações químicas, tá? E eles, então, portanto, eles não permitem o reprocessamento, né? Como a gente falou,
a gente não consegue esse reprocessamento desse material, né? A gente lembra aqui que o primeiro polímero termorrígido a ser produzido foi a resina fenoformidadeído, mais conhecido como baquelite, né? Quem nunca pegou no baquelite, né? Que é a alça de uma panela, né? Que ela não esquenta, né? Baquelite é empregada na fabricação de cabos de panela, já que não derrete sob a ação do fogo, não é mesmo? A gente utiliza a baquelite porque ela é um isolante térmico muito bom, tá? Foi um dos primeiros. E aqui nós temos alguns termofixos, né? O poliéster insaturado, que são plásticos reforçados com fibra de vidro, plástico reforçado com fibras de vidro, né? Ó, plástico reforçado com fibra de vidro, plástico reforçado com... tem dois nomes, né? O poliéster insaturado, temos também o epóxi, né? Plástico reforçado com fibra de vidro. Tem fenolicas, adesivos para abrasivos, né? Resinas para fundição, espuma isolante, anti-chama, né? Os laminados decorativos também são termofixos. Se são termofixos, a gente lembra logo aquela ideia de a gente não tem como reciclar esse material, porque eles não se fundem. Lembrando aqui, não fundem e não dissolvem, tá? Poliuretanos, poliisocianurato, né? Espumas isolantes, né? São materiais que não tem reciclagem, né? E aqui a gente tem poliuretano, também terminado por alguns atores como poliuretana, é um polímero de rearranjo muito usado na produção de espuma para colchão, travesseiro, assentos de automóvel, isolantes térmicos, né? Aqui tem uma foto, né? E que são muito utilizados e que não tem reciclagem, né? Mas que são muito úteis, tá? A gente também tem o etileno acetato de vinila, muito utilizados em brinquedos, em solas de sapato, laminação, placas expandidas, placas diversas, né? Muito utilizado esse material, né? Que é um polímero emborrachado, flexível, propriedades adesivas, né? Com a prova d'água, né? Porém, como desvantagem a gente tem, né? Que é o EVA, muito utilizado, a gente sempre lembrando que eles não são recicláveis, tá? Aqui, novamente, polímeros termorrígidos, termofixos, né? Apresentam ligações cruzadas, e aqui eu estou mostrando, né? Como são essas ligações, né? Cruzadas, unem os fios, ligações cruzadas, unem os fios dos polímeros, tá? Você tem uma cadeia de polímeros que se cruzam entre si, e o fato desse cruzamento impede que a gente faça uma reciclagem, tá? Então, a gente fala aqui de resinas epóxi, poliéster, resina fenólica, poliuretano, né? São vários exemplos desses termofixos, tá? Bem, agora nós já vimos o quê? Que os materiais poliméricos, eles podem ser termorrígidos ou termofixos, e agora nós estamos falando dos termoplásticos, tá? E aqui, só para lembrar uma coisa, polímero, tá? Geralmente, quando a gente fala polímero, é um termo mais científico, né? O que é que a gente confunde é o polímero com os plásticos, né? Inclusive, a gente tem materiais que falam que o polímero é uma forma, uma expressão mais científica, e os plásticos são a expressão mais coloquial, né? Do dia a dia, né? Mas, na realidade, polímeros, eles podem ser os plásticos enrijecidos, né? Que são os termogísticos, e os termoplásticos fundem-se e solidificam várias vezes. Tem um reaproveitamento, né? E de termoplástico, a gente vai falar de quem? Garrafa PET, a gente reaproveita. Inclusive, existem roupas que se fazem a partir de PET, né? Que é o poliéster saturado. Você tem o PVC, que é o policloreto de vinilha, que são tubos, cabos elétricos, filmes de revestimento. Tem o polietileno, que são filmes para embalagem, né? Artigos domésticos. Tem o polipropileno, né? Filmes para embalagem, também artigos domésticos. Tem o ABS, que é o acrílico butadieno, estireno eletrodoméstico, né?
Tem o PMMA, tem o PC, que é o policarbonato, né? Vidros blindados, farol de automóveis. Poliamida, como eu já mostrei, que são os nylons, né? Muito utilizados em plásticos de engenharia, pois apresentam alta resistência mecânica, temperatura. Você vê como aqui a gente está manuseando os nossos termoplásticos de acordo com as propriedades que me interessam. Se eu vou estar trabalhando com PET, né, que são embalagem, carpetes, né, ou se eu vou estar usando quem? O polietileno, tá? Eu também posso usar o poliamida. Então, o que eu estou mexendo nas propriedades desses materiais, tá? E a gente tem o poliacetal, o politretafluoretileno, né, que é o Teflon, né, característica do Teflon, baixa características mecânicas, elevada resistência térmicas e características lubrificantes. Lembra que a gente faz o Teflon lá para utilizado em canalizações, né? Tá? Bem, termoplástico fundem-se e solidificam várias vezes, ou seja, são recicláveis, podem ser aquecidos sem que suas características se alteram, possibilitando novas moldagens, tá? Os polímetros termoplásticos são compostos de longos fios lineares ou ramificados. Você lembra que eu falei do mero, né? O mero, eles vão se ligando, né, em longos fios ou levemente ramificado. A desvantagem está na sensibilidade ao calor, tá? Olha só, sensibilidade ao calor. Neste caso, a alta temperatura influi negativamente na estrutura do material, tornando-o pouco resistente. Em compensação, o polímero ele é passível de remoldagem, por isso esses plásticos podem ser facilmente reciclados, tá? Aqui as ligações do termoplásticos, tá? Aqui a gente tem mas na frente eu vou mostrar essas ligações como são, né? E existe toda uma classificação de acordo com os nossos termoplásticos, tá? Nós temos o PET, tá? É o polieterofitalato de etileno, tá? O nome genérico. Temos o polietileno de alta densidade, que é o 2. Essa classificação técnica é feita, né? A classificação técnicas em 6 categorias. Esse é o símbolo de reciclagem, né? E a gente pode ter o PET, o PA, PAD, PVC, PEBD, PP, PS e outros, né? E aqui está a nomenclatura para cada termoplástico, né? O politerefitalato de etileno, polietileno de alta densidade, o PVC, policloreto de vinila, o PED, que é o polietileno de baixa densidade, polipropileno, poliestireno, tá? O PET, né, que é o poliéster saturado, qual é a característica dos PET? Normalmente desse tipo de material, desse tipo de termoplástico? Transparente, leve, impermeável. Por isso eles são utilizados em garrafa PET, que depois você pode reciclar e fazer mil e uma coisa, inclusive roupa, né? Tem o PAD, que é o polietileno de alta densidade, é mais indicado para a fabricação de tubos, pois apresenta resistência contra as deformações, também garantem durabilidade, flexibilidade e leveza. O polietileno de alta densidade possui uma grande versatilidade de aplicação em diversas áreas e segmentos, né? Aqui a gente tem as vasilhas plásticas, né? Porque eles são impermeáveis, rígidos, com resistência química, resistentes a baixas temperaturas, né? Quer dizer, mas lembrando que não submetem, né, material plástico que se usa lá no dia a dia, na utilização doméstica, né, não podem ter levado ao fogo, né, como a gente falou aqui, né? Ó, está sensível à sensibilidade ao calor, né? Tá? Bem, aqui a gente tem o policloreto de vinila, né, conhecido popularmente como PVC. É um plástico que não é integralmente composto por petróleo. Ele contém cerca de 57% de cloro, que é misturado com etileno para formar o PVC. Gente, a aplicação do PVC são inúmeras, né? Tubos, conexões, laminados, embalagem, fios, cabo.
perfis para a construção civil, calçados, mangueira, né? E muitas outras, desculpa, tá, turma? E muitas outras utilidades. O PEBD, muito conhecido também como LDPE ou PLD, é o polietileno de baixa densidade, né? E esse aqui é muito utilizado em embalagem de Tetra Pak, embalagem Tetra Pak. Tá? É uma resina plástica com baixa condutividade elétrica e térmica e, por ser atóxico, flexível, leve, transparente, inerte, impermeável e de baixo custo, é muito usado em embalagens asépticas, né? Cartonadas como a caixinha de leite. Né? Então, esse é olha só, isso é verdade, tudo que a gente falou aqui, quando baixa condutividade elétrica e térmica, flexível, leve, inerte, né? São utilizados como caixinhas, né? Para suco, de leite, não é mesmo? E aqui a gente tem o que? Como é que são formadas as camadas existentes nessas caixinhas, né? Você tem camada de polietileno, depois você tem uma camada de alumínio, polietileno, papel e polietileno novamente, né? Tá certo? E aqui tem o símbolo de reciclável pro polietileno de baixa densidade, tá certo? Tem o PP, polipropileno, né? Que é um polímero termoplástico produzido a partir da polimerização do gás polipropileno ou propeno, né? É um tipo de plástico que pode ser moldado quando submetido a alta temperatura. Por isso é classificado como termoplástico, né? Que é o quinto, né? Tá certo? Essas cadeiras que a gente encontra geralmente em bordas de piscina, até mesmo aquela que a gente come senta para comer o nosso churrasco, né? São todas um termoplástico, né? E que possuem são resistentes, né? E o poliestireno expandido, que pode ser o nosso isopor, também pode ser utilizado nesses materiais aqui de copos descartáveis, tá? É um plástico celular e rígido, com variedades de forma e aplicações, que apresenta uma espuma moldada constituída por um aglomerado de grânulos. Ou seja, a diferença, né? Vocês podem ver, por exemplo, o isopor não tem nada a ver com o copo descartável, né? Mas todos eles são de poliestireno expandido. Quer dizer, de acordo com a propriedade que eu vou querer do meu material, eu vou manusear o meu polímero, tá? Os elastômeros, né, como a gente já falou, são as borrachas, são uma classe de polímeros que possuem como principal característica a elasticidade, podendo, em condições normais, deformar-se e rapidamente voltar ao seu estado inicial. A gente tem a borracha natural e a borracha sintética, tá? A borracha natural é o polímero, tá? Polímero de metilbutana e o edieno, também chamado de isopreno, que é obtida das árvores da seringueira, tá? A Hevea brasiliensis, tá? Desculpa. Essa árvore pode ser cortada por meio de rachaturas em seu caule. Dessa forma, coleta-se uma seiva chamada de látex, que possui esse polímero, né? Um polímero natural, os elastômeros, tá? Bem, só para dar a maioria dos polímeros produzidos de material, a maioria dos polímeros produzidos, né? Hoje em dia, a grande parte dos polímeros é de materiais termoplásticos, o que significa dizer que, uma vez que o polímero é formado, ele pode ser fundido e reutilizado, né? Ele pode ser reciclado e novamente processado, tá? E os mais utilizados são o PET, que é o polietileno perofitalato, o PP, que é o polipropileno, o poliestireno e o policloreto de vinila, né? Os termos rígidos não podem ser novamente fundidos, tá? Bem, cada polímero apresenta propriedades bem distintas, como eu já falei, né? Mas a maioria deles pode ser muito resistente a produtos químicos, tá?
você pode ver que todas as embalagens, como a gente fala de uma maneira coloquial, são de materiais que são plásticos. Por quê? Porque eles são muito resistentes, eles estão muito inertes, são bastante inertes, tá? Bem, mas alguns também podem ser facilmente enquanto alguns solventes dissolvem facilmente certos tipos de plástico, tá? Outros são seguros e resistentes a solventes agressivos, tá? Os polímeros, eles podem ser utilizados podem apresentar, desculpa, gente, os polímeros também podem ser isolantes térmicos e elétricos, né? A gente pode ver que quando você pega ali aparelhos elétricos, cabo, tomada, né? A gente tem ali o que? Aqui mesmo, você tem esse material aqui, tomadas, eles são termorrígidos, mas são materiais poliméricos, tá? E a gente pode ter fios, né, que são utilizados a partir de termoplásticos, tá? Então, eles, de maneira geral, os polímeros podem ser isolantes térmicos e elétricos. A resistência térmica dos polímeros, né, pode ser observado que os capos de panelas, alças cafeteiras elétricas, copos com isolantes térmicos e o núcleo de espumas utilizadas em refrigeradores e congeladores, né? Isso aí porque os polímeros, eles apresentam resistência térmica, tá? Então, os materiais poliméricos normalmente apresentam o quê? De maneira geral, vamos ver, baixa densidade e boa resistência mecânica, né? Exemplo, utilizados tanto para fabricação de brinquedos quanto para estações espaciais, né? De fibras de nylon a meia calças, né? E também o Kevlar, né? Esse material aqui são utilizados aqui, são poliméricos, são materiais que apresentam boa resistência mecânica. Esse material Kevlar, ele é muito utilizado quando você usa aqueles coletes à prova de bala, né? Então apresenta excelente resistência, né? Mas quando se pega, às vezes, um brinquedo, né, ele apresenta uma baixa resistência, né? Então, eles apresentam baixa densidade e boa resistência mecânica, dependendo do tipo de material que você está usando ali, dependendo do tipo de polímero que você está utilizando, tá? Comportamento, tensão, deformação, semelhante, tá? Comportamento, tensão, deformação, semelhante ao dos metais. No entanto, nos polímeros, as propriedades mecânicas dependem da taxa de deformação, temperatura e das condições ambientes. Os polímeros, tá? Eu não posso comparar assim diretamente, depende do tipo de polímero, do material polimérico que eu estou utilizando. Por exemplo, dizer que uma sacola plástica, ele apresenta um comportamento de deformação similar de um material a um metal, né, semelhante a de metal, está errado. Mas a gente pode ver mesmo que um termo rígido, né, ele pode apresentar uma composição, um comportamento, uma deformação alta. O problema são as deformações, tá? Que geralmente essas deformações dos termos rígidos, né? Ele não tem esse comportamento assim elástico, tá? Bem, os polímeros, eles podem ser frágeis, altamente elásticos e plásticos. As magnitudes da tensão de rupturas dos polímetros são menores que as observadas no metais, tá? A tensão de ruptura que eu vou utilizar, era isso que eu queria falar para vocês anteriormente, né? Essa tensão não é tão alta, ó, mas o alongamento desses materiais pode ser na ordem de 1000 vezes por cento maior que o material metálico. Ei, professora, eu não entendi. Depende do polímero que você está relacionando, tá? E aqui o que eu estou falando é de uma maneira geral, tá? Então, olha só, a fratura se inicia com rachaduras por falhas, riscos e envolve a quebra de ligações nas cadeias. As propriedades mecânicas dos polímeros são alteradas drasticamente com a temperatura, indo de um comportamento frágil, igual a um vidro de baixa temperatura, a um comportamento semelhante ao da borracha em elevadas temperaturas. Quer dizer, a
os polímeros, ele está muito sujeito, tá? Ele é alterado muito pela temperatura. Ele é muito influenciado, isso que eu queria dizer, pela temperatura, tá? Dessa forma, conclui-se que o aumento da temperatura torna o polímero mais macio e dúctil, tá bom? Bem, então o que a gente pode dizer? Que a gente tem os termoplásticos são mais dúcteis, possuindo uma larga região de deformação elástica, tá certo? Tá? São mais dúcteis, termoplásticos, tá? Ou seja, eles deformam mais, né? São mais dúcteis, ou seja, se deformam mais, ou seja, possuem uma larga deformação plástica. O termofísico, são frágeis, né? Eles aguentam uma grande tensão, mas eles são frágeis, eles rompem rapidamente, né? São mais frágeis, rompendo-se rapidamente quando submetido à pressão. E os elastômeros, extremamente plásticos, sendo possível atingir grandes alongamentos desses polímeros. As diferentes propriedades mecânicas dos polímeros, obviamente, determinam as aplicações comerciais que eles possuem, tá? Então, essas propriedades mecânicas, né? Eu não posso usar um termoplástico, por exemplo, quando eu quero um material que tenha uma resistência maior, tá? Porque eles têm uma ruptura frágil, tá? Mas, em compensação, os termofixos, né? Eles têm eles aguentam mais uma tensão de ruptura, mas eles apresentam um comportamento frágil, rompem rapidamente, sem apresentar características que vão romper. E aí a gente tem o polietileno, por exemplo, né? É vastamente utilizado quando deseja um material que se deforma elasticamente. As sacolinhas do supermercado, por exemplo, são feitas em polietileno. Um polímero termoplástico que possui elevada resistência à tração. Em situações em que não existem consideráveis esforços de tração e que necessitam de elevada resistência a impacto, por exemplo, aplica-se polímero termofixo, pois sua deficiente ductilidade frente aos termoplásticos não será problema neste caso. Quanto aos elastômeros, podem encontrá-los sendo utilizados em situações que dispensam grandes esforços mecânicos e que exigem, né, muito de sua elevada capacidade de deformações elásticas, como os pneus, tá? E aí a gente apresenta agora a estrutura molecular dos polímeros, né? Quando você tem os termoplásticos, geralmente apresentam que tipo de ligação? Linear e ramificada, né? Pequenas ramificações. Já ligações cruzadas a gente tem nos termorrígidos, né? Ou até mesmo em redes, tá? Então, olha só. As propriedades dos materiais poliméricos são resultantes das estruturas finais, tá? Quando a macromolécula possui um encadeamento linear, tá? Dá origem a materiais termoplásticos, o que eu falei ainda há pouco, né? Aqui, polímero linear, cada monômero é ligado somente a dois outros monômeros, existindo a possibilidade de ramificações pequenas, que são parte da estrutura dos próprios monômeros. E aqui a gente tem a estrutura molecular, né, do polipropileno, e aqui os termoplásticos, né, cadeia linear. Como eu mostrei aqui, ó, cadeia linear, ou pequenas ramificações, tá? Os termoplásticos, eles podem ter uma cadeia ramificada, cadeias lineares, e também eles podem ser amorfos ou semicristalinos. Mesmo os termoplásticos, eles podem ser semicristalinos, né? Olha aqui como você tem aqui, os amorfos, eles apresentam como se fosse aqui um prato de... são os termoplásticos, né? Eles podem apresentar essas cadeias confusas, né? As moléculas são orientadas aleatoriamente e entrelaçadas, como a gente vê, como se fosse um prato de espaguete cozido. E aqui a gente tem o que? A formação desse meu polímero, em que a gente tem essas duas formações, semicristalino, porque você vê que aqui existe um empacotamento regular ordenado em determinadas regiões, aqui é o empacotamento ordenado,
E há umas regiões que são amorfas, tá? Como essa aqui, estruturas cristalinas confusas, né? Então, por isso são denominados semicristalinos. E os termoplásticos, eles podem ter essas estruturas, essas cadeias podem ser cadeias ramificadas ou cadeias lineares. E podem também ter essa estrutura, né, amorfa ou semicristalinas, tá? Os termorrígidos, eles podem ter ligações cruzadas ou redes tridimensionais, são os termofixos, tá? E os elastômeros, né, eles não se deformam, mas eles faltam as estruturas iniciais, tá? E eles apresentam, né, geralmente, são polímeros amorfos com baixa cristalinidade, tá? Apresentam ligações cruzadas, né, ou reticuladas. Isso aí são o que eu estou falando, turma? Só para voltar lá, por favor. São a estrutura molecular, né? Que aqui a gente tem a estrutura dos termoplásticos, do termorrígido e dos elastômeros, né? Do termoplástico são cadeias lineares ou ramificadas, termoplásticos, termorrígidos, a gente tem aqui essas redes, ligações cruzadas, né? Tá? E os elastômeros, tá? Que são ligações cruzadas, covalentes cruzadas, ou cadeias reticuladas, tá? Aqui tem um resumo de tudo que eu falei com relação a essas cadeias, né? Polímeros sintéticos, né? Podem ser termoplásticos, podem ser amorfos cristalinos, elastômeros está aqui, tá? E os termorrígidos, como são as cadeias, tá? Bem, estrutura molecular e resistência mecânica dos polímeros. O que a gente vê? O aumento, tá, da resistência mecânica em função de quem? Das ligações, das estruturas moleculares, tá? Termoplásticos, termorrígidos, tá? E os elastômeros. Aqui há uma tabela que apresenta como é a influência da tensão de ruptura, módulos de elasticidade em função da estrutura do seu material, tá? E aqui a gente tem o poliestileno de baixa densidade, poliestileno de alta densidade, policloreto de vinila e como essas estruturas, tá? Estrutura amorfa, altamente ramificada, influenciam quem? O seu módulo de elasticidade, tá? Aqui a gente vê policloreto tem alto módulo de elasticidade e aqui a gente tem um baixo módulo de elasticidade, tá? Então, quanto maior a minha tensão, menor porque o módulo de elasticidade é uma relação entre tensão, né, e deformação, né? Quanto maior a minha tensão, maior o módulo de elasticidade, tá bom? Teoria de Hooke, tá? Bem, as propriedades mecânicas dos polímeros termoplásticos, como fluência, tração, tenacidade, são afetadas pelo grau de polimerização. E o que é polimerização ou síntese? É o conjunto de reações químicas, tá, que provoca a união dos manômeros ou oligômeros, tá, para criar uma macromolécula, tá, e que se inicia com a produção de grandes cadeias nas quais os átomos estão fortemente unidos por ligações covalentes, tá? A polimerização, como a gente falou lá, por adição ou condensação, adição, em que as unidades monoméricas são ligadas uma de cada vez, né? A gente vai cada vez, né? Vai fazendo uma adição de dois polímeros. Já a compensação ocorre através de reações químicas que ocorrem por etapas e produzem estruturas com propriedades semelhantes às dos polímeros de adição, tá? É como se você fosse adicionando e submetesse aquele material a uma determinada condensação. E aí há uma separação desses polímeros, tá? E de um material dessa condensação que você está fazendo, essa polimerização. Bem, o grau de polimerização é uma relação entre a massa molecular média do polímero e a massa molecular da unidade repetitiva.
À medida que ocorre o aumento da massa molecular média do polímero, a temperatura de fusão desse polímero aumenta, tá? Bem, e a gente também pode falar da cristalinidade do polímero. Quando o polímero fundido se esfria, começa a nucleação e o crescimento dos metais em diferentes pontos da amostra. Lembra que eu falei lá que a gente tem, nos polímeros, você pode ter polímero amorfo ou semicristais, em função de que? Exatamente aqui, ó, quando o polímero fundido se esfria, começa a nucleação. E o crescimento dos cristais em diferentes pontos da amostra. Se a cadeia for suficientemente comprida, diferentes segmentos de uma mesma molécula podem pertencer a mais de um cristal. À medida que os cristais crescem, tá? O segmento de uma cadeia que une dois cristais tem seu movimento mais restringido e não podem realizar as mudanças conformacionais necessárias para cristalizar. Isso faz com que não existam polímeros perfeitamente cristalinos, mas há sempre domínios amorfos e cristalinos, aquele que a gente fez viu anteriormente, tá? A estrutura cristalina tem como unidade elementar os cristais que formam lamelas, que por sua vez constituem esferolitas, tá? Aqui, aquela coisa que eu falei de uma região cristalina, de uma região amorfa, né? Porque quando você esquenta, você aumenta a temperatura à medida que ele vai se cristalizando, há tempo de uns cristais se formarem e outros não, tá? Aqui exemplo do polietileno, tá? Cristais em polímeros, tá? E outra característica, tá? E falando ainda dessa cristalinidade, né, que afeta diretamente as propriedades mecânicas, tá? Ópticas dos polímeros, tá? O aumento na cristalinidade aumenta a resistência mecânica e química de um polímero, mesmo com suas submetidas a elevadas temperaturas, né? Quer dizer, você tem esse material, ele cristaliza muito mais rápido, tá? Você tem um aumento da sua resistência química e mecânica. O módulo de elasticidade é uma outra propriedade afetada pela cristalinidade, pois os cristais resistem à deformação, resultando em elevado módulo de elasticidade. Quer dizer, se eu tenho um polímero que ele tem um maior nível, um maior grau de formação de cristais, eu vou ter o quê? Melhor de resistência mecânica, elasticidade melhor, né? Já a fluência, né, que é definida como uma deformação permanente que depende do tempo. Só um momento. A fluência que é definida como uma deformação permanente que depende do tempo com uma ação aplicada e o tempo de relaxação, que é uma redução, também são propriedades que dependem da cristalinidade do material polimérico. Tanto a fluência como o tempo de relaxação são consequência do comportamento viscoelástico do polímero. Lembrando que o material viscoelástico é aquele que deforma-se, que ao deformar-se apresenta simultaneamente deformações viscosas e elásticas, tá? Bem, as propriedades viscoelásticas dos polímeros podem ser modificadas utilizando catalisadores, né? E podem formar a chamada memória fonte, né? Também conhecida como espuma de memória, né? E variedade de produtos químicos podem ser adicionados para controlar e modificar tanto a reação da formação dos PUs, que são poliuretanos, tá? As espumas de memória apresentam células abertas e podem ser de ação rápida ou lenta. Esse tipo de espuma é muito mais macio e a temperatura da pele humana é muito mais macio a temperatura da pele humana quando comparada à temperatura ambiente. Um exemplo dos polímeros viscoelásticos, né, são popularmente conhecidos como as espumas de NASA, né? Aquele tapete que você coloca, né, espuma fom, o que é aquilo ali? Nada é, mas é um polímero, né, que possui essa propriedade, né,
de voltar ao normal. Quando passada a atenção que foi submetida, ele retorna ao normal, tá? Bem, os polímeros aparentemente são também limitados, né? São ilimitados, podem possuir cores, propriedades, né? Reforçadas com muitos aditivos, né? E aqui temos uns exemplos, né? Que os polímeros podem apresentar várias cores, né? E a gente também fala de um polímero, os polímeros autorregeneradores, né? E a gente colocou aqui esse exemplo porque não é tão novo, né? Mas a gente está fazendo, atualmente estão sendo feitos estudos, muitos estudos, que são polímeros que, quando você, ao cortar e depois eles são pressionados um contra o outro, eles fazem novamente essa ligação, que são polímeros autorregeneradores, tá? Bem, então, desde 1990, esses materiais são estudados, tá? São compostos por agentes regeneradores encapsulados e catalisadores que são distribuídos ao longo da matriz polimérica, quando sujeito a cortes ou aplicações que danificam sua estrutura inicial após um determinado tempo, se auto-regeneram. Por isso que a gente colocou essa personagem aqui até no filme, né? Aquele filme famoso do Schwarzenegger, né? Que você só que lá é um metal, né? Que ele é atingido aqui por uma bala, né? E que depois ele se regenera. E essa é a ideia exatamente desses polímeros autorregeneradores, né? Você aqui mostra um exemplo, né? Em que você corta o seu polímero, quando ele é pressionado um sobre o outro, ele cola, ele se auto-regenera, tá? Bem, esse material está sendo estudado porque atualmente ele é extremamente mole, tá? E os pesquisadores estão desenvolvendo uma versão mais dura para aplicação industrial. Bem, em resumo, tá? Os polímeros podem ser termoplásticos, termorrígidos e elastômeros, tá? Quanto a material, são mais leves que os metais ou cerâmicas, são propriedades mecânicas interessantes, como alta flexibilidade e resistência ao impacto, baixa temperatura de processamento, conformação de qualquer peça requer aquecimento em 200 centígrados, alto ajuste fino de propriedade através de aditivação de cargas inorgânicas, tá? Materiais inertes, tá? Baixa condutividade elétrica, baixa condutividade térmica, maior resistência à corrosão e porosidade, tá? E quanto à reciclabilidade, né? Os termos dinâmicos, a gente vê, os termos plásticos, a gente sabe que eles possuem uma reciclagem muito boa, né? Os rígidos, ele não tem essa reciclagem tão boa, mas se você diminuir e transformar em finos grãos, você pode reutilizá-los, tá? E aqui eu apresento, por fim, né, porque os polímeros apresentam resistência mecânica bastante inferior quando comparado aos metais e às cerâmicas, né? Aqui você tem os metais, cerâmicas e os polímeros. Metais, ligações muito fortes do tipo metálicas, cerâmica, ligações fortes do tipo covalente e únicas, e o polímero são ligações primárias covalentes entre átomos da cadeia principal e ligações secundárias fracas com baixa energia de ligação. Tá? Então, a gente tem aqui no polímero algumas ligações mesmo, que é feita através daquelas ligações da força de Van der Waals, tá? Bem, e agora, turma, eu apresento para vocês os exercícios, faço a proposição de vocês para fazerem os exercícios. Turma, eu vou postar, tá? Com isso a gente termina mais um